A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Quero desejar que Deus continue a mover no coração de cada um de vocês, todos que têm aí acompanhado esse nosso devocional diário. Aquela porção, o maná que Deus tem para as nossas vidas a cada dia. Não podemos deixar de pegar a palavra do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos mais um pouquinho. Abra a Bíblia aí em Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, para que possamos juntos estarmos meditando nessa palavra. Capítulo 1, bem no início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos estar tomando posse dessa palavra. Muitas vezes pessoas falam, alguns já me questionaram a questão do Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu quero dizer o seguinte: tudo que existe, tudo que há, tem um motivo, tem um porquê, que é a salvação da humanidade. E a Bíblia, a palavra, ela foi escrita com esse intuito: trazer o homem à salvação, à eternidade com o Senhor. Então não tem como nós descartarmos. Mais fácil, pastor, eu não gosto do Antigo Testamento, vamos ficar somente com o Novo. Vamos descartar, é muito triste, é muito cheio de sangrento, cheio de guerras, conquistas, umas coisas que não cabem àquele que se diz cristão. Meus irmãos, eu quero que você venha entender que toda a Escritura é apta, toda, para o nosso conhecimento, para que a gente venha aprender e crescer. Então, nós precisamos entender a maneira e clamar ao Espírito Santo para que possamos absorver aquilo que Deus tem, tanto com relação ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento. Eu sempre digo na igreja, falo, que Deus foi preparando o homem para o período que nós estamos agora, para esse período chamado período da graça da igreja. E houve necessidade de haver um preparo. Então não podemos desconectar, não podemos desligar. Como digo sempre, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, é para nós hoje no espiritual. Existe o que nós chamamos de tipologia bíblica, então nós não podemos deixar de lado. Quando nós falamos de tipologia bíblica, isso nos enriquece para entendermos a palavra em si. Então, por exemplo, azeite. A tipologia bíblica sempre vai estar ligada à unção, à consagração, separação. Quando nós falamos de vinho, está ligado à alegria, ou às vezes também à destruição por uma questão natural. Enfim, vem todas essas coisas. Quer ver um exemplo que eu gosto assim de pegar para que a gente possa entender dentro de toda a Bíblia, como eu disse. No capítulo 24 do livro de Gênesis, nós vemos aqui algo muito interessante. Abraão, já idoso, pois teve o seu filho Isaque, já numa idade avançada, e ele agora pede para o seu servo mais antigo da casa ir à sua casa, à sua parentela, o local de onde ele viera, escolher uma noiva para o seu filho Isaque. E ele fala ali: olha, eu quero que seja uma mulher digna, que esteja preparada, virgem, para o meu filho Isaque. Então, essa história tratada, eu não vou ler aqui para não ficar comprido, mas eu creio que muitos conhecem, que está narrado, depois você pode ler em casa, no capítulo 24, nós vemos aqui a tipologia bíblica, como em tudo. Apesar de ser uma narrativa histórica, e não vamos descartar isso, uma narrativa de um período histórico para o povo de Israel, nós precisamos entender a tipologia bíblica. E isso faz com que a gente venha entender os princípios de Deus para a nossa vida. Abraão aqui tipifica
o próprio Pai, Deus Pai. Aquilo que falou Abraão, Abraão, pai Abraão, entre o rico que foi condenado. Então, nós vemos aqui que Abraão tipifica o pai. Vemos que esse servo, que pode ser ou não Eliezer, o servo mais velho, ele tipifica o Espírito Santo, pois ele tem a incumbência de ir buscar a noiva e trazê-la ao noivo. Obviamente, já deu para entender que Isaac tipifica o noivo, Jesus, que a noiva irá casar-se com o noivo. Então, no decorrer de toda a narrativa, nós vemos pelo Espírito de Deus essa tipologia e o ensino daquilo que iria acontecer, que vai acontecer ainda. Então, o servo sai, vai à procura da noiva, encontra a noiva. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, com a igreja, a noiva, está aí a noiva. Então nós vemos aí Abraão, vemos Isaac, vemos o servo, vemos Rebeca, a noiva que tipifica a igreja. Então nós vemos o ensino bíblico num todo. Olha que interessante, diz aqui na narrativa que ele chegou, escolheu a noiva, viu, se agradou da moça, conversou e depois entregou os presentes que trouxe para a noiva: vestidos, prata, ouro, pedras preciosas. Isso foi o servo que trouxe, que veio do pai e trouxe para a noiva. Isso tipifica os dons do Espírito para todos nós hoje, como igreja, aqueles que aceitam o Senhor, a igreja de Cristo. E olha que interessante, escolheu a noiva, o pai da noiva tomou a decisão de que ela iria, porém ela também se agradou. Mesmo sem ter visto com os olhos da carne, vamos pôr assim, o noivo, que seria Isaac, ela já se agradou do noivo, pelos presentes, pelos dons, por tudo que fez, pelo que o servo, o Espírito, traz a nós, igreja, noiva, a respeito de Jesus, a respeito daquele que nos aguarda. E depois ele pega a noiva, olha que interessante, e leva a noiva ao encontro do noivo. E se você olhar aqui no finalzinho desse capítulo 24, que quando Isaac vê a comitiva, vê a noiva chegando com o Espírito Santo, com o servo, e vê a igreja chegando, ele vai ao encontro da noiva. Então, nós vemos toda a narrativa. Essa parte, por exemplo, está lá em 1 Tessalonicenses. Então, toda a palavra é inspirada, tudo pode ser usado e vamos continuar a entender os princípios de Deus, para que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Fica aqui mais esse maná, não vamos descartar nada, quer do antigo ou do novo, e sim entender os princípios de Deus para a nossa vida hoje e continuar a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, toda a sua casa, sua família, seu trabalho, principalmente nesses dias. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.